Pré-modernismo, Euclides da Cunha e Graça Aranha. Qual é o contexto histórico? Bom, no Brasil, as primeiras décadas do século XX têm como marca a contradição entre a postura tradicionalista da oligarquia rural e a inquietação dos setores urbanos, juntamente com a chegada dos imigrantes. A partir disso, emergem ideologias em conflito. Quais? O tradicionalismo agrário, que se ajusta mal aos centros urbanos, permeável aos influxos europeus e norte-americanos na sua faixa burguesa. Entre os fatos históricos que marcam este período se destacam a Revolução de Canudos, um fenômeno do cangaço e do fanatismo religioso lá no Nordeste. Destacam-se também a revolta da Chibata, que foi aquela revolta contra a vacina obrigatória lá no Rio de Janeiro. Também a Guerra do Contestado lá em Santa Catarina, onde as greves as greves operárias dos imigrantes do Brás e da Moca, aqui em São Paulo. E qual que é o conceito do pré-modernismo? O termo foi criado pelo Tristão de Ataíde. Esse Tristão de Ataíde foi um professor e escritor. Para quê? Para que esse termo foi criado? Para se referir a um conjunto de autores entre 1902 e 1922, que esse período marca a Semana de Arte Moderna. O pré-modernismo é um período marcado pelo sincretismo de várias tendências, então ele não é uma escola literária. Os pré-modernistas mesclam características dos realistas, naturalistas, impressionistas e simbolistas. E quais os temas tratados no pré-modernismo? O compromisso com a realidade brasileira, no sertão da Bahia, o subúrbio carioca, o Vale do Paraíba paulista, a adaptação do imigrante ao trópico. E aí, nesse contexto, muito em síntese, o Euclides da Cunha, ele vai representar em suas obras a realidade sertaneja. O Graça Aranha volta-se para a situação do imigrante. E qual que é a diferença entre realismo e pré-modernismo? O realismo vai criticar as instituições. Quem que são as instituições daquela época? A escola, a igreja e o casamento. Por quê? Como que ele vai criticar a escola? A escola é representada aí como um microcosmo da sociedade. E a igreja, o pré-modernismo critica não a igreja em si, mas a hipocrisia dos religiosos que pregam uma coisa e fazem outra. E o casamento, porque vai colocar aí o casamento como o adultério, então vai criticar aí o adultério no casamento. E o pré-modernismo, ele está voltado para os problemas reais que afligem o povo. Já o realismo, como a gente pode perceber, por se tratar de uma crítica às instituições, ele está voltado para instituições burguesas, para a classe média. Primeiro exercício. Antônio Vicente Mendes Maciel, conselheiro de Alcunha, era cearense e nasceu a 13 de março de 1830. Aprendeu a ler, escrever e contar. Andou estudando latim, enxertando frases da língua de Horácio nos seus longos conselhos, geralmente baseados na Bíblia Sagrada, que conhecia razoavelmente. Era apenas um peregrino, acompanhado de numeroso séquito. Pequenos agricultores, negros, 13 de maio, caboclos de aldeamentos, gente sem recursos, doentes. Em 1893, Antônio Vicente se estabeleceu em Canudos, rebatizou a localidade dando-lhe o nome de Belo Monte. Criou um clima de tranquilidade local. Respeitavam-no. Seu monarquismo era utopia. De vários pontos do sertão apareciam os conselheiristas,
caminhavam para lá movidos pela fé, queriam morar ali, sem pensar em conquistar novas terras, nem restaurar a monarquia. Cá de fora não entenderam assim. Interesses políticos e patrimoniais eram novos rumos e destino sangrento ao sertão do conselheiro. Bom, o Antônio Conselheiro, ele prega o quê? Ele prega o reino dos céus. E aí, o que acontece? Por ele pregar o reino dos céus, surge uma fofoca falsa de que Antônio Conselheiro seria monarquista. Então, militares vão até os fiéis e até o Antônio Conselheiro para guerrear. E aí, este feito, evidencia a revolta de Canudos. E esta revolta está registrada na obra Os Sertões. Então, vamos para a primeira questão. O texto sugere que Antônio Conselheiro representou a luta da Igreja Católica contra a República recém-instaurada no Brasil? Nada disso. B. Fez uso da sua educação formal para colocar em xeque os dogmas do catolicismo no Brasil? Não. C. Defendeu a restauração da monarquia? Gente, não vai defender a restauração da monarquia. D. Atraiu pessoas pobres do sertão nordestino com mensagens de fé e de acolhimento na comunidade. Perfeito. Leia a seguir uma passagem do romance Canaã, do escritor pré-modernista Graça Aranha, e responda ao teste 6. Lembrando que o Graça Aranha, ele trata da questão da imigração italiana. O Graça Aranha participou da Semana de Arte Moderna, rompendo com a Academia Brasileira de Letras, ABL, depois de uma conferência, O Espírito Moderno, em que critica a imobilidade da literatura oficial. Ele se volta também para os problemas sociais e políticos do Brasil, escrevendo o romance A Viagem Maravilhosa e aderiu à Revolução de Outubro. Entre suas obras estão Canaã, A Estética da Vida, O Espírito Moderno, Futurismo, Manifesto de Marinette e seus companheiros, A Viagem Maravilhosa, O Meu Próprio Romance e Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Vamos lá. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. Então, o que está acontecendo aqui? O medo da personagem faz com que ela enxergue monstros. As montanhas subindo ameaçadoras da terra perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. Não, a natureza não é opressiva. Ela que está com medo e enxerga a natureza opressiva, mas a natureza não é opressiva. B. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Sim, porque o que é a confluência aí? Quando duas coisas caminham no mesmo sentido. Então, o que está caminhando no mesmo sentido? O estado emocional da personagem e a configuração da paisagem.